com as várias tendências também, né? Mas de alguma maneira isso criou um campo de articulação comum em torno da desmilitarização da polícia e da política e do Estado, e daí tem as variações, né? Internamente, quer me parecer que esses grupos são inteiramente cientes de que não se trata apenas de desmilitarizar a polícia militar, né? Porque essa lógica militarizada, ela contamina a política, né? E a maneira como se faz a gestão de conflito, o que a gente verificou, né, duramente neste último ano, né? A gestão militarizada do conflito social, quer dizer, que é a não gestão do conflito, né? Mas então, quer dizer, então eu acho que tem controvérsias em torno disso. Então tem a PEC 51, tem as propostas, enfim, eu não saberia me pronunciar, vamos dizer, de uma maneira mais circunstanciada em relação a cada um desses pontos, mas certamente isso cria um campo político extremamente interessante e que eu não sei se teve em algum outro momento da história desse país esta questão da polícia tão no centro do debate, né? E eu não sei se isso vai se manter também, né? Porque agora também, enfim, agora entramos em período eleitoral, então as coisas todas ficam meio nebulosas, muito nebulosas, mas eu acho que isso criou um campo político importante. Eu acho que não sei se em algum momento a questão da polícia foi pautada desse jeito. O que tem uma série de consequências complicadas, porque os grupos de extermínio, né, e a direita também se articula, né? Acho que a gente também nunca tinha visto uma direita tão evidentemente articulada. Aí também é muito nebuloso, a gente não consegue saber até onde ela vai, né? Mas eu devo dizer a vocês que tem uma outra coisa que me deixa bastante inquieta, que é uma evidente articulação de uma direita não liberal, né? Que está pedindo lei e ordem de uma maneira bastante virulenta, né? Então eu diria que aí tem um campo de disputa bastante importante, que eu acho que vai ser importante a gente acompanhar, saber e ter condições de se posicionar quando for o caso de se posicionar, né? Eu não saberia, eu não sou uma pessoa de intervenção política, né? Mas acho que as pessoas com capacidade de intervenção política, com cacife de intervenção política, eu acho que elas têm que intervir, sim, que é um campo político importante, né? Porque criou um campo de articulação, né? Sobretudo desses inúmeros coletivos militantes e de um ativismo de novo tipo, novo em relação àquilo que eu aprendi como intervenção política, né? Que eu acho que é uma novidade, né? Tem um ativismo jurídico, por exemplo, né? Vocês que têm o PET da direita, sempre foi um PET importante, não sei como se continua, mas sempre foi, na verdade foi o primeiro, né? Você que é do direito. Sempre foi, né? Então eu fico muito espantada e muito fascinada com o ativismo jurídico e muitas vezes com os jovens da faculdade de Direito, né? Eu fico muito espantada, entendeu? Inteiramente fascinada, né? Tanto que um dos tópicos, inclusive, desse projeto temático que a gente fez foi para fazer uma articulação com os defensores públicos, né? E o tópico é o ativismo jurídico. Tem as novas formas de ativismo, como é que essas formas militarizadas de fazer a gestão urbana está criando, na verdade, está criando um campo de conflito, um campo de tensão e de conflito que a gente tem que acompanhar, quer dizer, aquilo que eu estou chamando de uma cartografia política, e novas formas de ativismo, em especial o ativismo jurídico, né? Que o pessoal do direito exatamente me fez ficar alerta, né? Que eu acho que é uma coisa importante, super importante, né? Tenho aprendido muito sempre aprendi muito com o pessoal do direito. Bom, legal. A gente estava vendo a matéria foi uma matéria que você publicou na Folha de São Paulo, que justamente chama Gramática Bélica de Segurança, né? Foi no Estadão, foi no Aliás. Isso mesmo, com o Daniel Irata. Com o Daniel Irata. Isso. É 2012, né? Que acho que foi bem no meio daquela matança. Exatamente. E daí, enfim, lá você já apresenta um pouco esses conceitos, né, de gramática bélica da segurança, e você fala da ação extra-legal para cumprir a lei, enfim. Você já apresenta um pouco dessa nova gramática que você está trabalhando.
E daí a gente gostaria que, enfim, se você pudesse aprofundar um pouquinho isso, né, sobre quão tênues e flexíveis seriam essas fronteiras entre o legal e o extra-legal, e como essa flexibilização, como isso se relaciona com essa gramática bélica da segurança que você expõe. Então, aqui, quer dizer, vamos dizer, a matriz dessa formulação, quer dizer, vamos dizer, a matriz quase que, enfim, que hoje em dia fica tudo um pouco mais complicado, porque as situações são múltiplas, né? Mas a questão que eu tenho, enfim, trabalhei muito justamente com meu parceiro Daniel Hirata, fazendo exatamente o acompanhamento de o que acontece no mundo dos ilegalismos, né? Aí a noção de soberania e de estado de exceção do Agamben foi decisiva, né? Mas numa versão etnográfica, né? Não numa versão filosófica. Ele faz uma ontologia do Estado, que eu gosto, né? Que eu gosto muito, né? Mas a gente pode etnografar isto, né? Então, vamos dizer, do ponto de vista teórico, etnográfico, quer dizer, uma leitura que para mim e para todos nós, foi super importante, exatamente é o livro, né, Antropologia do Estado, da Verena Dasi e da Verena Pulho, onde elas fazem exatamente a etnografia do Estado, mostrando, flagrando exatamente esses dispositivos no momento em que o Estado, o que está na lei e no extra-legal se articulam, né? Então, isso do ponto de vista das formulações que a gente acabou fazendo, né? Mas o argumento enfim, é uma coisa que é conhecida no mundo dos ilegalismos, e nada disso funciona sem aquilo que o Michel Mises chama da mercadoria política, que no fundo é pagar o pagamento do pedágio para poder funcionar. Isso é uma coisa rotineira em qualquer biqueira, em qualquer ponto de droga, em qualquer ponto de CD pirata, etc., né? Mas a maneira como isso funciona é muito interessante, que daí a gente consegue entender o que é esse extra-legal, né? Quer dizer, se a polícia pode impor a extorsão, exatamente é o uso da soberania que ela tem, né? Quer dizer, a soberania que o Estado lhe confere, é um poder soberano, né? E ao mesmo tempo é isso que lhe permite acionar o dispositivo extra-legal, que é a extorsão, que é a morte, que é a violência física, né? Quer dizer, então é a soberania que o Estado lhe confere, que lhe permite exatamente acionar a violência extra-legal, né? Então essa violência legal e a violência extra-legal, elas estão intimamente entrelaçadas, né? Bom, e daí se a gente for fazer, eu já fiz alguns estudos, aliás, interessantes sobre etnografias de polícia, no fundo isso faz parte da maneira como a lei funciona no seu miúdo, né? Quer dizer, a soberania que o Estado confere ao agente legal ao mesmo tempo, é o poder que lhe dá de arbitrar as situações e fazer uso do recurso extra-legal. Isso acontece com a polícia, mas acontece com o fiscal de prefeitura, acontece, enfim, né? Quer dizer, aonde entra a negociação, onde entra a propina, onde entra o acordo, onde entra, enfim. Então, o extra-legal faz parte da maneira como o dispositivo da ordem funciona, né? Quer dizer, um pouco, essa é uma questão que a gente teria que entender melhor, né? Até para poder sair do mantra da má formação da nossa polícia. Ela é corrupta, ela é violenta. Não, é assim que a coisa funciona, né? E a gente tem que saber tirar consequências disso. É claro que não é toda polícia que tem um DNA tão violento, né? Mas é um pouco assim, as etnografias vão mostrando, a gente é assim que a lei funciona, né? Eu tenho discutido isso muito com o pessoal, a Marta Machado, que me chamam muito para discutir essas questões lá na Escola do Direito da GV. O pessoal do direito fica meio aflito quando eu falo isso. Mas enfim, tem todo um campo de discussão para ser feito em torno disso, né? Agora, é como se essa questão agora começasse a ficar cada vez mais importante, exatamente porque entra-se na lógica da gestão do risco, né? A gestão do risco é a gestão da urgência. Então é onde o dispositivo extra-legal começa a entrar de uma maneira que vai contaminando, inclusive, o próprio ordenamento jurídico. Então é curioso, porque uma vez eu me pediram tem uma jornalista que eu gosto muito, que é a Gabriela, ela era da Caros Amigos, tá me fugindo o nome, ela é ótima,
Mas ela me pediu uma matéria, ela ia me fazer uma entrevista sobre a coisa na época estava sendo, foi um pouco nesse período 2012, um pouco antes, um pouco depois, já nem sei mais. Mas enfim, porque estava vendo a coisa dos dispositivos de toque de recolher para jovens, adolescentes, em alguns municípios, né? E ela tinha acabado de fazer uma matéria muito boa na Caros Amigos, exatamente sobre as prefeituras do Kassab, que estavam todas sob o comando de polícias militares. Então ela estava batendo um pouco nessa questão da militarização da gestão urbana. Tinha acontecido aqui na USP a entrada da polícia militar, então eu também participei de alguns debates, enfim, era uma conjuntura em que essa questão estava posta e eu fui entrando nessa coisa um pouco, arriscando a me pronunciar em coisas que eu estava um pouco aprendendo, né? Mas com isso, tudo isso para dizer que eu fui ler um pouco, pesquisar, aquela pesquisa tipo Google, mais ou menos, né, sobre a tal da lei seca, o toque de recolher. Estou te olhando porque eu formulo uma noção que daí pegou, chamada de gambiarra jurídica, né? Porque de repente eu descubro que na verdade é uma normativa jurídica de um juiz que decreta Estado, no fundo, o toque de recolher, que é um Estado, que é um dispositivo de exceção, né? Isso tinha em 70 municípios brasileiros, né? Eu li alguma dessas normativas, eu li alguns projetos de lei. É uma coisa espantosa, porque tudo é em nome do ECA, porque, como vocês sabem, o Estado tem a obrigação de defender os seus jovens e os seus adolescentes. Então, em nome da proteção, é preciso, então, obrigá-los, na verdade, a sair da esfera pública a partir das 10 horas da noite, porque eles são um fator de risco. E aí você fica meio sem saber o que é o risco. Se eles são vulneráveis, o que já é uma coisa duvidosa, né, a serem capturados pelas forças do mal, ou se eles são o fator de risco, né, nas vias públicas. É muito ambivalente isto, né? E, na verdade, transita-se muito facilmente de uma noção de risco para outra noção de risco, né? E aí é curiosíssimo, o que é o risco? O risco é ficar na rua falando alto, é ficar no carro com o som muito alto, ficar no boteco. Quer dizer, o risco é qualquer coisa. Quer dizer, o comportamento de risco é inacreditável, entendeu? Seria hilário se não fosse muito grave, entende? Então tem uma listagem do que são os comportamentos de risco, que